O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querido irmão Enzio, boa noite. Boa noite, minha querida Delfa, meu querido Johanno, turma aí está nos acompanhando, o Centro Espírita Zé da Gama, né, e outros centros espíritas que também estão aproveitando para estudarmos juntos nesse momento, né? Boa noite a todos. Olha, seja muito bem-vindo, porque a gente sempre aguarda as suas palavras, os seus ensinamentos, tá bom, meu querido? Então, nós vamos já cumprimentando os nossos companheiros que estão também a postos para acompanhar a sua palestra. E, meus irmãos, o palestrante hoje é o nosso irmão Enzio, de Cascavel, no Paraná, e ele é palestrante, estudioso da doutrina espírita. E nós, mais uma vez, agradecemos a presença dele aqui para nós do Zil da Gama. Então, nesse momento, nós já vamos iniciar com uma prece para, nesse momento, que já está findando mais um ano, para elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, para agradecer, Senhor, por tudo que recebemos durante todo esse ano, de bênçãos, de alegrias e de forças nos momentos mais difíceis. E assim, Senhor, estamos aqui agradecendo por essa oportunidade
de ouvirmos o nosso irmão Êncio, que traz o seu trabalho com muita dedicação e que nós, então, possamos absorver esses ensinamentos que serão de utilidade para a nossa vida. Pedimos aos espíritos amigos que aqui estão, nossa mentora aí, Zilda Gama, para que nos abençoe mais uma vez e que estejamos, então, agradecidos e possamos depois praticar esses ensinamentos na nossa vida. Que todos os nossos irmãos, de todas as partes, despertem para essa doutrina que traz os seus ensinamentos para a nossa própria felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, a palavra é sua. Obrigado, Delfa. E já vou pedir à turma de casa que está nos acompanhando, a turma aí no Centro Espírita, né? Que já vai na sua estantezinha, né? Eu falo estantezinha, mas espírita não tem estantezinha. É no sentido carinhoso. Vai na sua estante, pega o livro dos Espíritos e traz para a gente estudar junto, tá, pessoal? E aí cada um pega o seu livro, faz as suas marcações. Vocês sabem que eu gosto muito do Livro dos Espíritos. Para mim, a obra, é como o Kardec escreveu ali logo no começo, ela contém a doutrina espírita. Então, lá nós temos as diretrizes cognitivas, intelectuais, de conhecimento, né? Para todos os temas que a doutrina aborda, né? Tanto que, se analisarmos a Revista Espírita, vamos ver que Kardec foi trabalhando nesse livro à medida que o pensamento dos espíritos foi chegando até ele foi conversando com os espíritos, ele foi fazendo ajustes nessa obra, que é a obra basilar, né? Tanto que ele coloca que, primeiro, o que é o Espiritismo, para termos uma ideia do que estamos lidando, e depois o Livro dos Espíritos, e aí, conforme os interesses de temas, adentramos nas outras obras, mas essa aqui é que tem a base, a referência, e vocês vão ver que nesse tema, né, o nosso tema de hoje é por que Deus permite que as obsessões aconteçam, e está aqui no Livro dos Espíritos. É uma questão muito específica, nós vamos mergulhar nela, né, nessa questão, mas eu sugiro a leitura do tema como um todo, né, e aí nós vamos, peço que vocês abram aí, né, pessoal. Bom, primeiro, enquanto vocês estão pegando o Livro dos Espíritos, eu já quero desejar um 2025 de muito carinho, de muito amor, de muita reflexão no dia a dia de cada um, né? Não precisamos ter bola de cristal, não precisamos ter mediunidade futurista, né? Mediunidade que olha para frente, né? Aquela que vê o futuro, a precognição, para saber que teremos um ano difícil, né? As pessoas estão... Tem um amigo que ele fala assim, Enzio, meu Deus do céu, as pessoas estão derretendo, né? O vazio existencial, eu gosto muito dessa forma, como a nossa querida Joana de Ângeles trata na sua obra, está assim, está chegando num patamar, e como historiador, eu não identifico na literatura histórica, né, na boa literatura histórica, um momento como este, mesmo momentos como a chamada peste negra na Europa, de desespero, de descrença, né? Agora, há poucas décadas, no pós-Segunda Guerra, né? Um vazio, né? Sabe, um momento realmente pede de nós a atitude de sermos espíritas, de sermos cristãos. E é essa atitude, não são nem só as nossas palavras, mas a nossa atitude de espírita, de cristão, né, espírita cristão, como Kardec nos ensina, é que vai ser o grande alento que traz em nós, e as pessoas olhando para nós vão perguntar assim, mas como é que você consegue? E aí, fica fácil mostrar os conteúdos, tá bom, pessoal? Então, esse 2025 realmente seja um ano que possamos aplicar, viver aquilo que nós já estamos pregando. E aí, esse tema, justamente, para que possamos olhar um pouco diferente sobre os chamados processos obsessivos. Se criou uma mentalidade em nosso meio, no meio
no movimento espírita, né? Muito semelhante ao que era sobre demônios e anjos, né? Nós ainda estamos tendo dificuldade de olhar para os espíritos como pessoas, como os homens que já viveram entre nós, como Kardec nos explica no Livro dos Espíritos e na sua obra como um todo. Olhar para os espíritos como pessoas. E os chamados obsessores recebem esse nome em função do processo, que é o processo obsessivo. No processo obsessivo, temos o obsessor e temos o obsidiado, tá certo? Aí nós precisamos olhar para o processo, tá certo? E aí porque o que nós fizemos foi transferir a imagem que nós tínhamos do demônio para o obsessor. Tanto que nós vamos para o centro espírita, mesmo nós espíritas, que já temos um tempo de vivência espírita, de vivência teórica espírita, de atividade nos centros espíritas, na hora que as perturbações acontecem, a gente procura o auxílio para tirar aquilo. Pessoal, isso chama-se exorcismo. Né? E mesmo nas reuniões de desobsessão, nós vamos lá para tentar que o espírito se afaste, para encerrar esse processo. E Kardec trata esse tema com uma clareza, com um carinho, com um amor, assim, que quando a gente estuda com Kardec, e olha que eu gosto muito das obras de diversos espíritos que conseguem descrever com muitos detalhes, assim, essas situações que nós, tanto encarnados quanto desencarnados, ainda apegado à condição material, reproduzido no mundo espírita, né, como nós já estudamos em outros momentos, a nossa realidade mental, por isso, casas, hospitais, isso tudo aí, porque no mundo espírita não tem isso. Mas, em função da nossa inferioridade, nós reproduzimos a nossa inferioridade mental e material em alguns lugares, né, alguns pedaços, vamos chamar assim, não seria a expressão correta, do mundo espírita, materializando esse mundo espírita e reproduzindo lá o que de fato é aqui, que era para ser o contrário, né? Mas isso é em função da nossa inferioridade. À medida que nós fomos evoluindo, o mundo espiritual, como a gente conhece, vai deixando de existir, porque o espírito não necessita de nada daquilo. Mas, em função da nossa inferioridade, né, leva-se um tempo para que o progresso, esse progresso que o conhecimento da doutrina espírita vai trazer para nós que somos espíritas, imagine, para a humanidade ainda, que está ainda muito apegada às doutrinas punitivistas do passado, que tiveram a sua importância, que tiveram a sua relevância intelectual ou de conhecimento, mas aí vem a doutrina espírita para libertar-nos de todos esses, é uma palavra, sabe, pessoal, que eu acho bonita, né, atavismos, mas na verdade é apegos de imagens que nós temos, né. Eu sempre gosto de um exemplo, eu fui em São Paulo, não sei se algum de vocês chegou aí, né, tem um prédio lá, que eu não lembro agora o nome do Sky, alguma coisa, que você vai lá quase no último andar e tem uma jaula de vidro, eles botam a jaula para fora, né, e você vai naquele negócio, né, e eu fui naquilo, quando eu olhei para baixo, que era só vidro transparente, bem limpinho, o meu cérebro disse assim, cadê o chão? E eu buguei na hora, eu travei. Cadê o chão? Aí eu tive que bater o pé para voltar. Não tem um chão aqui, eu só não estou vendo. Aí foi que deu aquela acalmada, mas no primeiro momento... Então, quer dizer, se eu morrer agora, pessoal, eu ainda vou precisar de chão. Né? Então, aqueles amigos que vão me receber lá, eles vão criar um chão para mim, para que eu tenha um referencial, certo? E à medida que eu me desapegue dessa necessidade material de um ponto de referência de espaço, aí deixa eu desistir. É bem nesse sentido, sabe, pessoal? Por isso a doutrina espírita, ela traz esse esclarecimento que nos liberta de tudo isso. Mas não muda se o Enzio, mesmo tendo esse conhecimento, se o Enzio morrer agora e de repente acordar assim, volitando, né, como o pessoal fala, né? Eu vou dizer, cadê o chão? Olha, com certeza na hora eu vou pro chão. Né? Tá? Então, eu gosto muito de algumas obras, de alguns espíritos, né? Que mostram essas descrições dessa realidade aparente, como Kardec fala, porque é o que nós médiuns, percebemos nas nossas reuniões, quando os espíritos aparecem com aquelas características, os perispíritos machucados, os perispíritos, assim, refletindo o seu ódio e tudo mais. O que nós precisamos é entender que aquilo não é a realidade.
e sim a condição mental que aqueles espíritos apresentam naquele momento. Porque senão a gente vai achar que o mundo espírita é aquilo. Pessoal, aquilo é igual, aqui piorado. E é para ser justamente o contrário, aqui é piorado. Por quê? Porque pela nossa inferioridade. No mundo espírita, nós somos libertos, e as únicas correntes que temos são as das nossas imperfeições. Isso é o que Kardec nos traz na sua obra, e que as obras desses espíritos, né, acabam contribuindo justamente para a gente ter uma ideia do que é que a gente não deve fazer. Tá? E aí, eu peço que vocês abram o livro dos espíritos de vocês na questão 466. Tá? 466. É uma questão que está no capítulo 9 da segunda parte. Nesse capítulo tem uma pergunta que acho que a maioria dos espíritas sabe de memória, né? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Tem tradução que é os nossos pensamentos e os nossos atos. E é a pergunta 456, nós vamos para 466, né? Por isso que eu disse, eu convido a fazer um estudo desse capítulo como um todo. E assim, obsessão, definição de Allan Kardec. Me perdoem os outros autores, os outros estudiosos, que trazem outras definições, baseadas, fundamentadas na sua experiência de reunião mediúnica, de desobsessão, são definições válidas, importantes, mas nós devemos sempre partir da definição de Allan Kardec. E a definição de obsessão está, assim, bem objetiva, no livro, assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28 das preces espíritas, lá no item 81, o prefácio para a prece dos obsessores e obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Obsessão é a ação persistente, isso é importante, persistente, ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Na Gênese, no capítulo 14, no último tópico que ele vai falar das possessões, ele pega esse mesmo texto que está no Evangelho e ele amplia. Evangelho 1864, a Gênese 1868, janeiro de 68. E aí ele complementa. Né? Isso também está em alguns momentos que ele trata desse assunto, aqui mesmo no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Aí podemos complementar assim, obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo de modo a controlá-lo. Tá certo? Tanto nos aspectos comportamentais, morais, quanto nos aspectos físicos, fisiológicos. Então, numa obsessão, a ação persistente de um espírito mau, né, que esse indivíduo, esse espírito, eu não vou entrar aqui naquela classificação de obsessão de vivo por morto, do morto por vivo e tal, vou pegar o clássico, que é o espírito, o indivíduo desencarnado, o indivíduo morto, né, está lá, sem corpo físico, agindo uma ação persistente sobre um encarnado. Tá? Então, é eu que estou morto, agindo persistentemente sobre o Iohano, de modo a controlar os pensamentos do Iohano, controlar as atitudes dele. Muitas vezes eu já vi casos de processos obsessivos onde a pessoa está totalmente lúcida, mas ela não tem controle sobre o seu corpo. Um outro ponto muito, muito, muito importante para a gente assim, deixar muito claro é que Allan Kardec, ao tratar deste processo chamado obsessão, ele vai separar em dois grupos. O primeiro desses grupos são as obsessões do dia a dia, as obsessões de pessoas normais, comuns. Como eu acabei de dar o exemplo, o Enzio obsidiano e Iohano, o Enzio um espírito desencarnado, né, que consegue, eu jogo uma ideia na cabeça do Iohano, ele pega a minha ideia, acha que é dele, vai lá e faz. Ele faz o que eu quero. Ou eu tomo conta do corpo dele. Nesse caso, aí tem o segundo grupo, que são os médiums, as obsessões no âmbito da atuação mediúnica. Neste caso, Kardec escreveu um capítulo maravilhoso, que deve ser a base
o fundamento para quando você lê, por exemplo, André Luiz, nas obras que ele trata de obsessões em grupos mediúnicos. Olha, antes de ler aqueles textos, lê o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Porque aí você vai ver, isso aqui é uma ilustração que André Luiz está trazendo. Não é a doutrina, é a ilustração. A doutrina está no capítulo 23. Aqui tem um ensinamento, aqui tem uma ilustração que André Luiz mostra como é que está aqui, como é que é isso aqui que Kardec descreve, tá? Para a gente ter uma ideia, para não ficar tão vazio, tá? Mas primeiro aqui. É tanto ali, pessoal, que Kardec vai colocar aqui, no âmbito da mediunidade, da atividade mediúnica, a obsessão é simples, fascinação, subjugação. E vocês vão ver que em toda essa descrição está se falando da atuação de um espírito sobre um médium, no controle que o espírito tem sobre a mediunidade daquele indivíduo. E aí, depois, lá na Gênesis, no capítulo 14, Kardec traz a possessão, tá certo? No Livro dos Médiuns, ele tira a possessão, coloca a possessão como um tipo de subjugação, porém, na Gênese e na Revista Espírita, após a publicação do Livro dos Médiuns, como, por exemplo, analisando o estudo dos processos de Mosini, o estudo da possessa senhorita Júlia, sabe, e outros casos de possessão, aí quando é na Gênese que ele traz esse tema novamente, aí ele fala da possessão, que não é só no caso de médiuns. Mas vamos falar no geral, porque a obsessão na mediunidade, muito específica, está lá, e isso acabou gerando uma confusão, porque aí todo mundo passou a analisar a obsessão a partir do Livro dos Médiuns. Só aí, e quem não tem uma mediunidade ostensiva? Tem só, por exemplo, uma mediunidade intuitiva, que não faz psicografia, que não participa das reuniões mediúnicas. Como é que, então, não se encaixa? É aí que surgiu a confusão, que a obsessão passou só a ser aquilo, e a gente deixou de lado, por exemplo, eu sou médium, tá? Então, eu posso sofrer influência em relação à minha mediunidade? Posso. E eu como homem? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga muito, muito querida, ela disse assim, Enzio, você se deu conta que determinadas atitudes suas a semana passada não foram legais? E eu parei, não? Ela disse, não foram legais. E eu, me explique. Ela explicou e eu tive que concordar com ela. Eu não percebi. Eu estava tentando ajudar. Né? Vamos colocar dessa forma. Eu não tinha intenção de fazer mal, prejudicar, magoar, o que quer que fosse. Não era a minha intenção. E aí eu parei e disse, olha, você tem razão. Eu pisei na bola. Eu pisei na bola. Certo? Porque pisei. Às vezes a gente não tem a intenção, e por não ter intenção, a gente acha que não houve um equívoco. Um erro, né? Boa intenção, aquela coisa de boa intenção, o inferno está cheio. E quando é com os outros é fácil, mas quando é comigo, não, fato é fato. Não importa, a minha intenção, é claro, é levada em consideração na minha análise consciencial perante a lei divina, mas não muda o fato. Gera uma responsabilidade que, enquanto conhecedor da doutrina espírita do Evangelho, me impõe a abnegação, a resignação, de dizer assim, eu errei, eu falhei, eu não tive a intenção, mas eu falhei, fato. E aí, a doutrina me ensina como lidar com essa situação, para não mergulhar na culpa, né, e ser a culpa responsável, a culpa ativa, que o Livro dos Espíritos nos ensina, né, e aí fazer o processo de expiação, arrependimento, expiação, reparação. É assim, quer dizer, em momentos como esse, os bons espíritos estão do nosso lado, porque eles estão acompanhando o nosso processo, né? Mas tem gente ali, sabe, dando um pitacozinho aqui, um pitacozinho. Eu posso dizer que isso é uma obsessão? Só se isso for uma ação persistente. Então, há uma recorrência no tempo. Se não há, pessoal, é influência espiritual. E é isso que é tratado nessas questões. E vocês vão ver que no decorrer das questões, Kardec vai tratando das influências, e à medida que as questões vão avançando, ele entra nas obsessões. Porque é quando a influência, por exemplo, foi a semana passada. Se a amiga não me chama atenção, né, e eu já não tivesse lido
bichinhos de Humberto de Campos, né, que é o milindre, eu poderia ficar milindrado com a amiga, mas eu sei o quanto a amiga gosta de mim, quer que eu, poxa, Enzo, né? E eu parei de, poxa vida. Digamos que eu tenho ali uns 3, 4 sacos de coisa para usar na horta, sabe? Pois é, então agora eu tenho que pegar isso aqui e transformar isso num jardim. Dentro do meu coração e do coração das pessoas envolvidas, ao qual eu realmente falhei. E aí, quando a gente vem para essas questões, a gente vê que o que está na base das influências que os espíritos exercem sobre nós, e é aqui que Kardec vai falar tanto dos maus espíritos quanto dos bons espíritos. Olha, isso aqui é tão esclarecedor, porque a primeira questão que a gente tem que entender por que a obsessão existe? Por que a influência existe? Primeiro, ela existe porque existe primeiro uma lei chamada lei de simpatia, tá, pessoal? Não é lei de sintonia, é lei de simpatia. E aí nós chamamos de sintonia fazendo uma analogia com a ideia de, por exemplo, André Luiz, quando escreve Mecanismo da Mediunidade, usando o conhecimento da época, certo? Lá da época, hoje provavelmente ele usaria internet, Wi-Fi e tal, mas ele usou o conhecimento da época, ele vai falar de sintonia. E é uma analogia interessante. O problema é que pegou, né? Aí a gente deixou simpatia de lado e pegou sintonia. A analogia, pessoal, ela não pode substituir a coisa em si. Ela é para ajudar a gente a entender. A gente não pode substituir só porque facilita. Porque senão, daqui a pouco, a sintonia já arruma outra coisa, e aí a gente se distancia da base do ensino, que é simpatia. E por quê? Porque Kardec e os espíritos vão dizer que o que determina que os espíritos estejam interligados é a sua condição moral. Por isso, simpatia. Tá certo? Por isso, simpatia. O mal entra em simpatia, ou simpatiza com o mal. O bem com o bem. E aí, vamos entender que mal aqui é transgressão da lei divina. Não estamos falando de maldade. Eu acabei de dizer, eu cometi transgressão da lei divina, eu não estava pensando em fazer mal para ninguém. Mas transgredi a lei. Então, nesse momento, eu sou um espírito mau. E eu estive em simpatia com outros espíritos maus. Sob influência. Só que, então, aí a gente chega no primeiro ponto mais importante de tudo. Essa influência só acontece por minha causa. Não importa se eu quero ou se eu não quero. A questão é, eu tenho a característica moral. Então, eu vou entrar em simpatia, pela lei de simpatia, com todos aqueles que têm a mesma característica. Se vocês lerem com muita atenção, deixa um pouco de lado aquilo que a gente viu nos livros, como eu acabei de falar, deu o exemplo de André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, a gente transformou aquilo em doutrina. Não, aquilo são ilustrações. Deixa um pouquinho ali, tá? Que são casos que ajudam a gente a entender, mas não, aquilo não é o geral de todo mundo. Mas ajuda a gente a entender. Ótimo. Ok. Eu venho para cá e eu vou olhar agora, a partir daqui, existe influência entre espíritos. Do mesmo jeito, entre espíritos. Então, eu, Enzio, posso influenciar uma pessoa que mora na minha casa. E os espíritos podem me usar para isso, mas eles só vão conseguir me usar para isso se eu tiver as características morais que eles têm. Independente se eu tenho a intenção ou não de fazer o mal, sabe? Prejudicar alguém, magoar alguém. Percebem? Então, nós estamos interagindo com os espíritos o tempo todo. Aí eu tenho que prestar atenção. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Quais são as minhas emoções nesse momento? Aí eu uso uma brincadeira, né? Qual é a sua senha? Vamos imaginar que você é um modem. Aí eu vou fazer igual o André Luiz, tá, pessoal? É ilustração. Vamos imaginar que você é um modem do Wi-Fi da internet da sua casa. Qual é a sua senha? Se você, nesse momento, está chateado com alguém, por qualquer que seja o motivo, você pode ter todas as razões do universo. Você pode estar na maior das boas intenções. Mas se você está chateado com alguém, a senha do seu Wi-Fi é raiva. Porque essa é a emoção. Não existe a emoção chateado. É raiva, que gera indignação, que gera intolerância, sabe? Que gera impaciência.
A emoção é a raiva. Então, a senha do seu Wi-Fi é raiva com o R maiúsculo. Algumas vezes você está com a senha que é raiva, todas as letras maiúsculas. Aí eu estou chateado com o Johanna, eu estou com raiva dele. Qual é a senha do meu Wi-Fi? Raiva com todas as letras maiúsculas. E aí, o Johanna tem lá os seus espíritos, de vidas passadas, coisas que ele fez com essas pessoas que ficaram também chateadas com ele. Qual é a senha do Wi-Fi dessas pessoas? Raiva. Com R, A, sabe? Todas as letras maiúsculas. Pessoal, eu estou em Cascavel. O Johanna está no estado do Rio de Janeiro. Estou no estado do Paraná, ele está no estado do Rio de Janeiro. Os obsessores dele estão aí do ladinho dele. Eu estou aqui. Aí o Johanna, no grupo do WhatsApp, mandou um negócio e eu fiquei com raiva dele. Uma questão política, por exemplo. A gente fica muito com raiva um do outro por causa de política. Vou pegar um exemplo desse. E aí eu fiquei com raiva do Johanna. Pessoal, eu aqui no estado do Paraná, ele aí, eu estou em plena e perfeita simpatia com os amigos espirituais dele, os obsessores. Aí, nessa questão 466, a gente pergunta o seguinte, a gente vê o seguinte, mas a obsessão é tão ruim, a gente sofre tanto, por que Deus deixa? Por que Deus permite? Não poderia, sabe, ser um jeito mais fácil, mais simples? Nós espírita, pessoal, nós estamos lutando. Nós estamos, é dia a dia. E quem acha que convivência do centro espírita é meu irmão e meu irmão, é na boca. A gente vive brigando uns com os outros, porque quer ver que se a caridade que eu faço é melhor do que a do outro. Que bom, são duas caridades, né? Mas não precisam brigar, se juntem e façam as duas. Mas não é isso que acontece. E justamente porque estamos aprendendo. Que bom que estamos. Na próxima encarnação a gente vem já exercitado, vai ser menos. E quem sabe zero nesse caso. E aí a pergunta que Kardec faz é, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Por quê? A imperfeição eu tenho. E fazendo uma pesquisa sobre a etimologia das palavras, eu gosto muito disso, e principalmente a época de Kardec, o verbo excitar aqui, ele é um pouco diferente daquele que a gente usa, quem mexe com eletricidade, usa excitação quando vai trabalhar com geradores, com dínamos, né? Você tem que dar uma carga para que ele gere energia, né? Os alternadores dos nossos carros não precisam, já tem lá o que faz isso, a bateria faz isso. Né? Aqui é a ideia de promover uma ação, certo? Esse excitar é a ideia de realmente promover uma ação. É mexer, é acordar, é estimular, entendem? Essa é a ideia aqui. Por que Deus permite que os espíritos cheguem até a gente e nos estimulem para exercitarmos as nossas imperfeições? Eu já falei em outros momentos, eu venho de encarnações assim, onde eu fui muito intolerante, a ponto de matar pessoas pela minha intolerância. E cheguei nessa, e foi pouco tempo de uma encarnação para outra, então eu nasci com o meu nível de intolerância muito alto, porque já vim da outra. Eu fui trabalhando essa intolerância. Então, pessoal, a chance de um espírito chegar perto de mim e simplesmente jogar uma ideia que desperte a intolerância em mim, isso é muito fácil, porque está aqui dentro. Poxa, mas eu estou trabalhando, então Deus, estou tentando transformar essa intolerância em compreensão. Aí Deus deixa que um camarada chegue até mim, pela lei de simpatia, ele vai achar os meus defeitos aqui dentro, ele vai usar os meus defeitos, aí quer dizer, eu estou tentando trabalhar a minha intolerância e o camarada está estimulando para que ela, sabe? Essa é a pergunta, por que Deus deixa? Pessoal, vamos lá, devagarzinho, tá? Devagarzinho. Eu estou usando aqui uma tradução que eu peguei no Kardecpedia, tá? Mas não tem muita diferença das outras traduções. Tá? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios. Pessoal, o que é um instrumento próprio? É que não tem outro, é aquele. Então, a resposta já começa. Olha, os espíritos perfeitos são as ferramentas, é o instrumento certo, não tem outro, para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Acabou comigo.
Porque agora, aqui, Kardec colocou aqui, né, que os espíritos disseram assim, olha, Kardec, avisa para o Enzio que tá tudo bem, ele tem lá a intolerância que ele traz, é dele a intolerância, e que ele está trabalhando devagarzinho. E ele quer saber por que a gente deixa, nós, orientadores, anjo guardião, deixa que esses espíritos cheguem, para catucar nessa intolerância, para ela sair, para ela, sabe? Pois é, a prática da intolerância, a vivência da intolerância, e eu permanecer nisso, é a constância do Enzio no mal, na transgressão da lei divina. Quando o espírito desse se aproxima de mim, simpatiza, conectou o Wi-Fi, raiva do Johanno, os dois. Tá? A questão é, ele é a pessoa certa para que eu exercite a prática do bem. Nesse caso, se a intolerância é a prática do mal, qual é a prática do bem? Compreensão. E mais, pôr em prova a minha fé. E fé, pessoal, vamos lembrar, a tradução correta da palavra fé é fidelidade. É fidelidade à lei divina. E o exercício da prática do bem. É por isso. Eu poderia parar aqui e dizer assim, pessoal, tudo bem, toma um copinho d'água, toma um cafezinho, respira aí, pega aquele pedacinho de panetone que sobrou do Natal, pega ali seu cafezinho, sua xícara, vamos respirar e dorme com esse barulho hoje. Eu poderia parar aqui. Aqui já tem o que a gente precisa. Porque é exatamente isso. Aí faz todo sentido. São graças a essas pessoas que conseguem identificar por simpatia, por sintonia, as minhas falhas. E conseguem fazer com que essas falhas saiam, porque às vezes eu não quero. Poxa, eu carrego tantas culpas por causa da minha intolerância. Será que eu vou estar querendo catucar essa ferida? Quero não, porque dói. Hoje, na situação, conversando com a amiga, eu fiquei muito triste. Porque eu disse, poxa. Quer dizer, veio, sabe, essas culpas do que a gente faz do ontem e das outras vidas, nessa vida, porque não foi do passado, foi dessa semana passada, pessoal. Calhou muito bem o tema, né? Aconteceu semana passada, eu estou aqui conversando sobre isso, né? Porque esse ensino aqui é vida. Isso aqui é para o nosso dia a dia. Não é só para discutir no grupo de estudo, fica para lá. Não, isso aqui é para o nosso dia a dia, para eu trazer para o que está acontecendo comigo. Né? Por isso que quando o Jesus diz assim, o evangelho é palavra de vida. Vida eterna, quer dizer, é vida espiritual. A vida do espírito Enzio que está nesse exercício, o espírito Johanno, o espírito Delfa, o Luiz Carlos, né? Jô Barbosa, sabe, o pessoal que está aqui no Facebook. É por isso que esses seres são colocados no nosso caminho, para que nós possamos identificar aonde ele está apertando. E aí sim eu vou poder trabalhar. Né? Aí, olha, continuando aqui na resposta, como espírito que és, então ele não está falando só para a alma encarnada, está falando para nós enquanto espíritos, né? Que a alma diz respeito ao Enzio, diz respeito aos personagens que eu fui, a alma é o Johanno, certo? O Johanno é só um do conjunto de seres que compõe o espírito que hoje é Johanno. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. E aí tem algumas interpretações... Se você achar que... Não, calma, moça. Né? Tem algumas interpretações, assim, algumas análises para a ideia de ciência do infinito. Eu gosto muito de Santo Agostinho, quando ele traz essa ideia da ciência do infinito como conhecimento de si mesmo. Que é o que a gente vai olhar, que está na descrição, né, quando você faz análise filosófica, e o Cosme tem uma análise, tem uma reflexão perfeita, né, dessa ideia filosófica, né, Cosme Massi, né. E um outro detalhe, a obra que o nosso querido Paulo Henrique Figueiredo escreveu, fazendo um resgate de termos e de princípios e das estruturas filosóficas, é muito precisa. Né, preciosíssima, né? São dois estudiosos que ajudam muito a gente a entender Allan Kardec. E aí, essa ideia de ciência do infinito, como Santo Agostinho traz, que é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento da nossa relação com a divindade. Né? Daí o passares pelas provas do mal, que são esses momentos de transgressão da lei que estão dentro da gente, para chegares ao bem. Então, se não fosse esses companheiros que a vida colocou no meu caminho a semana passada, provavelmente essa ferida que existe dentro de mim ia ficar quietinha. E eu, na maior inocência, disse, não, mas
Eu estou fazendo o que é certo. A nossa missão, eles falam dos espíritos, são os bons espíritos. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Aí, olha só, desde que sobre ti atuam influências más, é porque as atrás, aí dependendo da tradução vai ter, tem a vontade do mal ou desejares o mal, tá? A tradução não vai fazer diferença do sentido, tá, pessoal? Apesar de que vontade e desejo são coisas diferentes. Mas aqui não vai fazer diferença. Então, essas influências más, elas só vão acontecer é que nós as atraímos, desejando mal. Mas isso eu não desejo mal. Peraí, você está falando em maldade, em ser maldoso. Aqui é a transgressão da lei divina. Também acabou de dar o exemplo, né? Fiquei com raiva do Johanno, porque ele postou lá um negócio de política, ele gosta de uma, ele tem uma ideia, eu tenho outra, certo? E eu fiquei com raiva dele. E eu gostaria realmente de convencer o Johanno que eu estou certo. É o meu desejo de convencê-lo. Pessoal, conector. Os amiguinhos do Johanno agora são meus amiguinhos, porque a gente quer fazer a mesma coisa, convencer de que ele está errado. Aí vai dizer que eu não estou desejando mal? Entende a diferença? Eu não estou querendo que o Johanno sofra. Não, eu estou transgredindo a lei porque eu estou forçando algo no Johanno. E Deus não força nada. Ele impõe, por exemplo, a encarnação, mas forçar, não. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás desejando o mal, porque os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, pessoal, aqui isso faz uma mudança total na nossa ideia de tratamento de processo obsessivo. Porque eu não preciso tratar o obsessor, eu tenho que tratar o encarnado. Depois que eu já conversei com a amiga, que ela me chamou a atenção, aí os amiguinhos que me deram ali umas ideias, e eu, tá? Aí eu disse, mas Guardião, você pode ter como trazer eles para a gente conversar um pouquinho? Porque se eles estavam comigo semana passada, eles devem estar aqui por casa. Né? E aí fiz o evangelho, conversei e tudo mais, tal. Realmente, eles estavam ali, eles deram umas ideias, mas só deram as ideias porque em mim tem isso. Em mim tem isso. Se não tivesse, eu até brinco. Se eu chegar na casa do Johanno e ele disser assim, é isso. Quer chocolate? Eu tenho um bolo de cenoura com cobertura de ganache de chocolate aqui em casa. Eu te dou um pedaço, mas eu queria que você fizesse tal coisa para mim. Eu, quando... Né, viciado, né? Tá, fazer o quê? Aí se ele disser assim, cara, eu tenho uma torta aqui de chocolate branco e eu posso comer. Não vai. Então ele consegue me influenciar com o que eu não tenho? Não. Ele só consegue me influenciar com as minhas fragilidades. Aí, se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas se eu não tenho esse pendor, não pode chegar quem chegar. Pode chegar quem chegar. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então, lembra uma frase de Paulo? O bem que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ali do lado de Pedro e Paulo, espírito de segunda ordem, os bons inspirando, os maus inspirando. E o que é que aconteceu? Em alguns momentos, Paulo cede aos maus, em outros momentos, ele cede aos bons, e no final você veja, aí não precisa nem de mágica, não precisa ser médium, não precisa, é só ver como Paulo encerrou a sua encarnação. Né? Tanto que, deixa eu dar um exemplo aqui de um momento em que Paulo, já sendo Paulo, né, ele, num momento de achando que estava certo, é quando ele impõe a Pedro, que Pedro tomou atitude. Num momento lá que está tendo uma reunião com os discípulos, com os apóstolos, né? E Tiago de um lado pegando fogo, e Paulo do outro pegando fogo, e os dois pressionando Pedro, e pressionando Pedro. Pedro diz assim, meu irmão Paulo, você está certo? Meu irmão Tiago, você está certo? Aí eu acho que é Barnabé, o lá diz assim,
Você pode abrir o Evangelho para a gente fazer o estudo do Evangelho? Acabou. Aquele momento foi culminante para a manutenção da igreja. A igreja naquele momento. Culminante. Porque senão nós teríamos ali já uma divisão, a igreja de Paulo e a igreja de Tiago. Isso, quem tem interesse em fazer isso? E os dois defendendo Jesus. Percebem, pessoal? Então, e aí, o comentário de Kardec, só para fechar, que a gente está em cima da hora já, Kardec diz, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E aí, pessoal, como vocês sabem que eu gosto de estimular, gosto de gerar curiosidade, você diz assim, Enzo, agora ferrou, né, Enzo? Porque agora, Kardec deixou a gente numa saia muito justa, que agora eu não vou poder mais reclamar dos obsessores. Mas que a obsessão é incômoda. Enzo, será que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que dê, assim, uma receitazinha de como é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer, por exemplo, para anular essa influência dos maus espíritos sobre a gente? Tem, pessoal. Vira aí a página, olha na mesma página, a pergunta 469. Eu vou ler só a pergunta. Aí deixo vocês fazerem a descoberta. Vai ser de vocês essa descoberta. Tá? Aí faça como eu, leia um pontinho por pontinho, não vai lendo na correria, vai lendo frase a frase, reflete, medita. A pergunta é 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E, Ohano, tá tudo aqui, meu querido, tá tudo aqui. A gente só precisa ter calma para mergulhar, sem correria, frase por frase, uma pergunta por estudo, 1h30, 2 horas de estudo, uma pergunta, 2 no máximo, vai entendendo, pega um dicionário, sabe? Hoje tem boas inteligências artificiais que ajudam a gente a fazer pesquisas sobre palavras, sabe? Olha, tá tudo aqui. Tá? Mergulha aí agora. Dá uma paradinha, come seu panetone, toma seu café, seu chazinho, depois volta, pega essa questão 469. Tá aqui. É só fazer, pessoal. Tá aqui. Tá bom, pessoal? Pessoal, mais uma vez, eu sou suspeito de falar, eu amo vocês, né? Porque aqui podemos estudar juntos, descobrir as nossas fragilidades, porque a gente acha que alguém como eu tô aqui lendo, estudo, aí diz, poxa, esse cara deve ser assim. Não, pessoal, eu erro, sabe? Eu quebro a cabeça, e a gente pode estudar junto e aprender junto para juntos crescermos. Não tem nenhum anjo aqui. Quer dizer, o capeta é um anjo, né? E se for assim, então é um anjo quebrado. Né? Então, estamos juntos, já, sabe? Seguir, né, Delfa? Né, minha querida? Ó, um 2025 maravilhoso, de muito serviço, de muita vivência do Evangelho para todos nós. Isso mesmo, meu querido. Agradecemos de coração, maravilhados com as suas explicações, seus esclarecimentos. E, mais uma vez, a doutrina sempre dá aquele puxãozinho de orelha, que é, olha o que você está fazendo no seu caminho. E você trouxe muito bom essas explicações, e nós agradecemos de coração. E, como sempre, você traz, assim, essa humanidade em que nós somos imperfeitos mesmo. Não, porque o outro fala mais do que o outro. Não tem isso na nossa doutrina, nós todos estamos aprendendo, não é? Mas agradecemos muito por essas explicações maravilhosas, tá bom, meu querido? Então, nesse momento, é a última pergunta que você colocou aí. A quem recorrer? É a prece. Então, vamos nós, continuando nessa elevação espiritual, para agradecer, Senhor, agradecer esses momentos que aqui passamos, nessa aprendizagem, terminando o ano e levando conosco
essas preciosas sugestões em que o nosso irmão Ézio nos trouxe tão bem, fazendo com que a gente reflita mais uma vez sobre as nossas imperfeições e que possamos perseverar nesse caminho do bem, que é o que Deus espera de cada um de nós. Agradecemos nossa mentora, Zilda Gama, e esses bons espíritos que aqui sempre nos acolhem, e que possamos, nesse ano que já está aí começando, continuar nesses estudos para que possamos realmente persistir no caminho do bem e sempre agradecendo a Deus por essa doutrina tão esclarecedora, libertadora e consoladora. Senhor, pedimos que a paz de Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão, olha, leva esse abraço nosso com muito carinho por todas as vezes que você vem e você está sempre em nosso pensamento. Fica com Deus, Preciso. meu querido. Obrigada. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.